Você é procrastinador? Eu sou o Paulo, host aqui do canal Pod Pontes, e eu estou aqui para falar com vocês sobre o poder do planejamento. Recentemente, eu voltei a usar o meu planner, um planner que eu ganhei de aniversário, não, de Natal, da minha amiga Mariane. E junto dele, eu estou usando também aqui a minha boa e velha agenda do Snoopy, que eu ganhei também de. Eu ganhei de aniversário da Bianca. E eu queria reforçar, né? Trazer para vocês como que eu faço aí o planejamento do meu dia, o planejamento da minha semana e às vezes até do mês. Então, para manter, por exemplo, o canal, inclusive a gente está gravando agora, estou gravando agora o 10º episódio do canal. Já agradeço aí a audiência de vocês. A gente começa um projeto, a gente quer sempre que ele dê certo, mas é difícil a gente imaginar se vai dar certo ou se não vai. E graças a vocês aí tá dando sempre. Não, graças a vocês a gente tá sempre. Graças a vocês a gente tá tendo aí novas audiências e tá dando muito certo. Tô muito feliz com o resultado do podcast. A gente alcançou o número, a posição 59 com o episódio do RBD e eu fiquei muito feliz e animado para continuar aí gravando. Vocês pediram para trazer o conteúdo em formato de vídeo. Eu particularmente não gosto muito, mas como quem mantém o projeto são vocês, porque senão eu ia falar comigo direto com o espelho. Então vou tentar trazer para vocês de vez em quando um conteúdo em formato de vídeo para que vocês vejam aqui como que eu gravo, né? Então o pessoal que está vendo pelo YouTube vai me ver de vez em quando olhando aqui para a esquerda, que é onde tá gravando aqui a minha tela, para eu monitorar se está gravando certinho, ok? Então já iniciei falando que eu uso o Planner. Para quem não conhece, gente, o Planner ele é uma mão na roda, porque você pode planejar mesmo a sua semana. Então eu gosto de saber as atividades principais que eu vou ter durante a semana e eu vou distribuindo o conteúdo delas durante os dias da semana para não sobrecarregar muito um dia e nem deixar um ou 2 dias muito ociosos. Eu gosto de deixar sempre um dia sem fazer quase nada, né? Absolutamente nada, fazendo uma coisa assim bem leve, por exemplo, apenas um passeio. E também gosto de começar a segunda já com atividades físicas, tá? Então, quando para trazer esse conteúdo, né, eu fiz 2 semanas mais ou menos de planejamento e fiz 2 semanas sem ter o planejamento para imaginar, para eu mensurar se realmente ia fazer muita diferença. E quando você tem esse planejamento do que você quer fazer para sua semana, do que você quer entregar, pelo menos no seu dia, você consegue concluir o resto do planejamento dos outros dias com mais facilidade. Eu pelo menos senti isso, do que você deixar muito no campo subjetivo da sua mente. Devem ter estudos que comprovem isso, eu tenho certeza. Porém, eu não vou ficar aqui falando de coisas que eu não sei, vou apenas falar da minha experiência mesmo com o planejamento, tá? Então, na semana que eu planejei, nesse mês que foi aí o finalzinho de julho e o início de agosto, eu consegui fazer muitas coisas graças a esse direcionamento de me planejar. Então, por exemplo, eu finalizei, né, 2 séries, que foi De Volta aos 15 e o Glamorous. Na verdade, eu iniciei e terminei. São são pequenos episódios, tá aí na Netflix. Eu acho que é válido porque, embora o conteúdo do canal fale bastante sobre vídeos, eu acho que vídeos e filmes, eu acho que essas 2 séries são bem interessantes para você passar tempo. É aquele tipo de série que você não precisa ficar pensando muito, tá? Vou ser bem sincero. Eles trazem assim algumas histórias bem genéricas, não tem assim um embate sociológico ou filosófico que deixa você refletindo, pensando muito, tá? Um, é mais para você passar assim o seu tempo de uma forma mais distraída, para distrair a mente, tá?
Fui assistir Barbie no cinema também. Terminei de ler um livro que eu tinha começado em junho, depois que eu li O Pacifista. Comecei a ler Memórias de Babel, A Passa Espelhos, então finalizei ela no comecinho, agora de agosto, porque eu queria terminar de ler uh, Vermelho, Branco e Azul, Royal, Azul Real, Sangue Azul, na verdade, em português, né? Vermelho, Branco e Azul e Sangue Azul, antes de iniciar o filme, porque o filme saiu aqui nesse final de semana que eu tô gravando, então hoje é dia 13, o filme saiu no dia 11 e eu queria assistir o filme depois que eu tivesse terminado de ler o livro. Mas eu cheguei a mais ou menos na metade do livro e não deu tempo de eu terminar de ler ele pra assistir o filme, porque eu tinha outras coisas pra fazer durante a semana. Então não deu tempo, mas eu passei da metade, então tá ok. Planejei o meu aniversário. Então, meu aniversário é no mês de setembro. Eu tinha que planejar algumas coisas. Inclusive, eu acho bem válido eu dizer que na semana que eu tinha colocado para fazer o planejamento do meu aniversário, inclusive definir o local, eu quase não fui, mas eu tive que eu me esforcei para ir. A pessoa que eu tinha convidado para ir não conseguiu ir. E aí eu fiquei pensando se eu realmente ia até o local ou não, porque eu queria visitar para ver se ia dar para fazer o que eu imaginava. E eu mandei mensagem pra minha amiga, perguntei: tá a fim de ir no local X pra eu ver o negócio do meu aniversário?" E ela topou. E é engraçado que eu saí de casa já era mais de 8 horas da noite. E quem me conhece sabe que é difícil sair de casa depois das 8. Então, se eu já estiver na rua, eu até vou. Mas eu sair da minha casa depois das 8 eu acho assim muito tarde. Eu tenho essa vibe mais idoso. E é difícil eu sair depois das 8 de casa. Mas como eu tinha colocado no meu planner que eu ia ir pra verificar, porque eu precisava definir esse ponto, eu coloquei e aí deu certo. Ahn, Depois de ter definido o local do meu aniversário, também deu certo que eu precisava definir o presente da minha mãe, que ela fez aniversário, do meu pai, que era dia dos pais, e eu já consegui definir até o presente da minha irmã, que vai fazer aniversário também no ano que vem, no mês que vem, no ano que vem também, mas aí eu já consegui pesquisar aí o presente que eu queria dar, e deu certo de eu dar esse avanço e finalizando essas tarefas assim que estavam pendentes e que a gente acaba procrastinando ou deixando para a última hora se a gente não prestar atenção nelas, né? E principalmente agora, hoje, domingo, dia 13, eu dei sequência em mais uma grande parte do meu TCC e eu cheguei agora, falta agora só uma pequena fração dele para concluir, e aí vou mandar ele para a professora. Enfim, tô aqui abrindo a minha vida inteira, né, praticamente para vocês. E tudo isso eu considero que foi possível, principalmente ao planejamento, tá? Então, uma das regras básicas, eu acho, do planejamento é você colocar tudo o que você precisa fazer, distribuindo ele na sua semana, e aí você distribui em pequenas tarefas, tá? Então, por exemplo, vou usar aqui o exemplo do meu aniversário. Eu tenho o meu aniversário. O que eu vou precisar? Preciso definir o local, preciso definir convidado, preciso definir. Não posso falar muita coisa porque vai dar spoiler. Então eu coloco tudo que eu vou querer e tudo que faz parte dessa grande atividade. E aí você quebra ela em pequenas atividades pequenas atividades e distribui elas durante a semana. Eu acho que isso funciona bastante. Outro ponto que eu acho que ajuda você a dar sequência quando você faz isso, porque quando você faz uma pequena tarefa, eu acho que a dopamina, que é ativada, né, gera essa dopamina para você. Por exemplo, também ir à academia. Então, você colocou que a primeira atividade do seu dia é ir à academia. Se você consegue realizar essa atividade, você já começa o seu dia assim super alto astral.
Eu sinto uma diferença muito grande quando eu já começo o dia concluindo as atividades que eu tinha planejado. Eu acho que faz bastante diferença. Então, fica aí para vocês o convite para testar. A, não necessariamente o planner, né? Mas testar o planejamento. Talvez para você a agenda funcione um pouco melhor. A agenda, eu acho que ela é um pouco diferente porque a agenda você consegue visualizar com mais detalhes o que você está fazendo. Ah, acabou a bateria aqui do celular que eu estava carregando, então não planejei. Então, por exemplo, para quem é, prefere usar a agenda, ela vai fazer mais sentido para você ter uma visão um pouco mais micro do que você tem que fazer. No planner já você consegue ter uma visualização do que você tem para fazer na semana, então eu acho mais fácil. Outra dica, né, que você pode utilizar é você fazer o uso de ferramentas digitais, como por exemplo o Google Agenda ou qualquer outro tipo de organizador que você tenha. Ele pode funcionar para você fazer o planejamento, mas o que eu acho muito importante mesmo é você planejar. Não deixe assim de planejar pelo menos a sua semana, o seu dia. Começa assim aos poucos mesmo, né? Para você ir se acostumando. Então coloca, sei lá, quero acordar 5h45 para... E aí às 6 horas eu quero estar saindo de casa, não sei. Alguma coisa desse tipo. Eu fazia assim. Então 5h45 eu acordava, 6h15 eu tinha que estar saindo de casa para ir para academia, para 8 horas eu já estar em casa para iniciar minha atividade de trabalho, ou nos dias que eu tenho que eventualmente ir à empresa presencialmente, 8 horas eu tenho que estar lá. E aí você vai fazendo o planejamento assim básico, e aí você vai incluindo o que mais você precisa fazer durante a semana nesses horários que faltam. Então, por exemplo, preciso estudar toda terça-feira e toda quinta-feira. Eu incluo esse planejamento e aí eu já travo a minha agenda para não ter compromissos e eu não ter distrações durante a semana ou durante o dia que vão me tirar desse foco, tá? Então, o seu amigo te ligou, lógico que você também não vai ser uma pessoa 100% inflexível, né? Teve dia que eu não consegui concluir o que eu tinha planejado e nem por isso eu fiquei me martirizando. Reagenda, deixa para você fazer no próximo dia, mas o importante é você anotar que não deu certo e aí você remaneja essa tarefa. Dessa forma você consegue concluir ela em um segundo momento, né? Outra ferramenta que eu acho que ajuda bastante no planejamento é o ChatGPT. Talvez você não tenha conhecimento dessa ferramenta, não sei se todo mundo aqui que está ouvindo já ouviu falar, mas o ChatGPT ele é uma ferramenta de inteligência artificial e ele consegue te ajudar a encontrar furos, por exemplo, né? Eu tenho uma viagem agora no final no comecinho de setembro, e aí eu me reuni com meu amigo pra gente fazer o planejamento dessa viagem. E aí nesse planejamento a gente colocou no chat GPT e pediu para ele identificar se tinha algum erro ou algum furo. E além dele trazer... a gente tinha feito o planejamento certinho nesse caso, né? Mas ele alertou alguns pontos que a gente não estava esperando. Então o planejamento ele é importante, eu digo, tanto para essas micro tarefas, eu digo, né, do dia a dia, e ele é ainda mais importante, ou tão importante quanto quando você vai fazer uma viagem ou você vai executar algo que é diferente da sua rotina. Então, a gente vai fazer uma viagem, a gente quer conhecer X lugares, quer conhecer, né, o lugar ABC, o que é importante, o que a gente não abre mão, qual que é o melhor dia para a gente ir no lugar A e qual que é o melhor dia para a gente ir no lugar B. Eu devo ir no lugar C primeiro e depois ir no lugar D, ou devo ir no lugar D, depois no lugar C, enfim. Tudo isso faz parte de um planejamento e o ChatGPT ele consegue te ajudar nessa ferramenta. Temos também aí agora a ferramenta do Google, que é o Google Bard, se eu não me engano, o Bard. E eu já me inscrevi, mas eu não tive muita
possibilidade de usar ele, principalmente pelo que eu já tinha comentado lá no episódio 8, que é sobre quem chega na frente. O ChatGPT chegou na frente e ele ficou na mente aí do pessoal, principalmente corporativo. A gente até aportuguesou já o ChatGPT como dar um ChatGPTada, coisas assim. Ele é muito usado nas empresas, principalmente para criação de conteúdo. E por falar, em criação de conteúdo, né? Outro resultado positivo que eu vi do planejamento foi no meu LinkedIn. Se você não é minha conexão lá no LinkedIn, pode mandar um invite. Paulo Pontes mesmo. E eu tinha feito um planejamento de publicação. Eu fiz uma semana de teste de publicação, então eu planejei tudo, não cheguei a planejar o texto ou o que eu ia postar. Aliás, não cheguei a planejar as palavras, né, que eu ia postar, mas eu cheguei a planejar. Na segunda-feira eu quero postar sobre isso, na terça sobre isso, na quarta sobre isso, na quinta, acho que na quinta eu deixei livre e na sexta sobre isso, alguma coisa do tipo. E deu super certo. Então, mais um ponto positivo aí, quando a gente planeja, a gente consegue executar aí essas tarefas pormenores. E aí, voltando aqui ao assunto do ChatGPT, ele consegue ser aí quase que um corretor de a moto. Ele consegue ser aí um corretor de planejamento. Eu acho que vale a pena você conhecer, se não conhece ainda. Tem agora uma opção para upgrade. Eu uso a versão normal mesmo, nunca tive nenhum tipo de problema. E ela ajuda bastante. Só tem que tomar um pouco cuidado com a questão de dados sensíveis, né? Porque é uma ferramenta que a gente ainda não sabe até que nível ela é segura ou não, por ser uma ferramenta relativamente nova e simplesmente porque você não pode sair por aí jogando mesmo os dados na internet, né? A parte financeira, deixa eu ver. Eu ia falar aqui também, né? Comentei com vocês a respeito da parte do planejamento dos presentes, que eu tinha minha irmã, meu pai, minha mãe, todos eles fazem aí, tem datas comemorativas em sequência. E eu não vou falar da parte de planejamento financeiro, porque não é o meu forte. Graças a Deus eu nunca tive o nome negativado, mas eu tenho uma forma um pouco mais peculiar de planejar, onde eu comemoro se eu já não estiver devendo para ninguém. Então, tem mês que eu tenho a minha reserva lá de emergência e eu planejo para que no meu mês seguinte eu não precise mexer nela, então eu vou conciliando os meus gastos baseado nisso, tá? Tento guardar todo mês um valor X, mas é importante para mim pelo menos ter um panorama de quanto que eu tô devendo no mês seguinte, né, para saber se vai estar de acordo com o meu planejamento financeiro. Então, não sou um ótimo exemplo, não sou negligente com as minhas contas, mas também não sou um exemplo de pessoa que poupa. Então, não vou falar sobre isso. Quem sabe um dia eu traga aí uma pessoa que seja especialista. Na parte do planejamento, que eu tinha para falar é isso. Então, planeja sempre as atividades que você precisa fazer e coloca momento de lazer nesse seu planejamento. Eu, como moro com os meus pais, acaba sendo mais simples para eu ter esses momentos, né? Então, eu consigo facilmente colocar durante a semana um dia para eu assistir um filme e um dia para eu assistir série. Eu sei que não é a realidade de muitos. Tem gente que trabalha e estuda todo dia, igual eu já fiz quando eu estava na faculdade. Tem gente que tem filho para cuidar, tem casa para limpar. Então, assim, adapta a sua realidade, né? Não vou aqui colocar um monte de regras que eu não cumpriria se eu tivesse na posição de cada um. Mas eu vou, conforme eu tinha falado no início, né? É mais sobre a minha experiência com a ferramenta, né? Com a ferramenta que eu digo de planejar.
Falando em chat GPT, né? Ele, além de tudo isso, dá para você conversar com ele. E para finalizar, eu vou pedir para ele, eu vou conversar aqui com ele. Vou falar assim: estou fazendo 10, estou gravando o 10º episódio do meu podcast. Me ajude a responder, não, a criar 5 perguntas válidas sobre mim, 5 perguntas válidas sobre mim, para que eu responda. Então, assim, não sei quais perguntas ele vai gravar, daí aqui o Enter, você entra com a informação e ele responde. Ele não armazena informações sobre mim. Eu já tinha perguntado um dia algumas coisas mais peculiares, como, por exemplo, se ele tinha identificado o meu perfil de música baseado no meu histórico de pesquisa. Diz ele que não armazena esses históricos de pesquisa. Eu duvido muito, porque é uma ferramenta é uma ferramenta que armazena dados, mas não vou aqui entrar em discussão, porque não, se ele diz, tá dito. Então vamos lá, ele fez aqui 5 perguntas que eu pedi e eu já me arrependi, porque eu achei que ele ia escolher uma pergunta do tipo, qual que é o seu animal favorito? Mas ele fez perguntas assim bem desafiadoras. Então vamos lá. Ele respondeu: claro, ficarei feliz em ajudar você a criar algumas perguntas interessantes para responder no seu 10º episódio. Aqui são 5 sugestões. Primeiro, qual foi o momento mais desafiador que você enfrentou ao longo desses 10 episódios do podcast e como você conseguiu superá-lo? Bom, o momento mais desafiador do meu podcast, eu acredito que seja o planejamento. Porque é muito difícil eu parar pra pensar, na verdade, no conteúdo que eu vou trazer pro canal, pro podcast. Eu, por exemplo, eu consumo N podcasts, então quando eu vou treinar, eu coloco sempre um podcast, e aí se eu tiver tempo, eu ouço eu me recompenso, né? Eu gosto de trabalhar com essa parte de recompensa. Eu me recompenso ouvindo músicas que eu gosto, mas só depois de eu terminar de ouvir o podcast, né? Então, o momento mais desafiador que eu encontrei ao longo desses 10 episódios, eu acredito que foi fazer o planejamento. E eu estou superando, na verdade, esses momentos gravando. Por exemplo, eu estava tomando banho agora há pouco e eu falei assim, eu estava procrastinando um pouco esse momento de gravar esse podcast, porque eu não gosto de parar e criar um roteiro engessado para não ficar parecendo que eu tô lendo. Então eu gosto de trazer e imaginar que a pessoa tá aqui na minha frente, por exemplo, e eu tô conversando com ela. Para sair o mais natural possível, para não ficar uma coisa assim muito chata, né? Então, estou superando dessa forma. Vem o tema na minha mente, eu vou digerindo ele ali de uns 2, 3 dias. Esse foi um pouco mais demorado, porque eu queria testar, conforme eu falei com vocês, a ferramenta. Testei a ferramenta do Planner e depois para trazer para vocês. Então, para mim, deu certo, foi válido. E é isso. Aí eu pego e o conteúdo na cabeça, eu vou lá e ligo aqui meu microfone e começo a falar, imaginando que vocês estão aqui. Pergunta 2. Olhando para trás, como você acha que evoluiu como podcaster desde o primeiro episódio? Quais habilidades ou conhecimento você adquiriu? Olha, essa é bem legal, porque eu comecei, se eu não me engano, o primeiro podcast foi ao ar lá ou foi janeiro ou foi fevereiro de 2022. E eu fazia justamente isso que eu evito fazer agora, que é ler. Então eu pegava o conteúdo, eu criava como se fosse uma apresentação de PowerPoint,
apenas com os tópicos principais que eu queria trazer para não esquecer. Mas no episódio 2, que eu falo sobre o Red, né, o 2 ou 3, que eu falo sobre o episódio, o filme do Red, eu lembro que foi um episódio bem triste para eu gravar, justamente porque eu tentei criar esse conteúdo um pouco mais denso. Então, eu acho que foi o episódio que eu mais li e eu acho que não deu certo. Eu gosto desse episódio por causa do tema que ele traz, que é o sumiço dos vilões, mas eu gostaria de ter a chance de regravar ele, porque eu acho que eu fiquei devendo um pouco para vocês um pouco mais de naturalidade. Acho que essa é a palavra. Então, a habilidade e o conhecimento que eu adquiri, eu acho que foi um pouco mais de naturalidade para gravar. Pergunta 3. Compartilhe conosco uma história engraçada ou curiosa que tenha acontecido nos bastidores durante a gravação ou produção do podcast. Um dos episódios que eu mais me diverti, eu acho que eu posso dizer assim, gravando, foi o episódio das brincadeiras de infância, que eu gravei junto com a Bruna. E eu acho engraçado que a gente tava gravando esse podcast em um ambiente. Eu não vou dizer onde. Eu não vou dizer onde, mas a gente tava em um ambiente quase que insalubre. Pra resumir, a gente tava sentado assim no chão, no carpete mesmo. Porque eu não tinha assim, esse estralo de que eu podia gravar, igual eu gravei com a Gabriela e depois com a Laís, gravar online, né? Fazendo uma gravação online, porque eu não confiava na qualidade do som. Então eu achei que não ia sair um som muito bom, e eu gosto de qualidade sonora. E aí eu falei assim, como eu só tenho um podcast, a melhor maneira é a gente gravar presencialmente. E aí a gente gravou esse episódio, foi pra mim super divertido, porque a Bruna é mega alto astral e ela sempre trouxe muitas ideias. Inclusive ela fez aniversário no começo do mês, parabéns, Bru. E ela trouxe, né, essa parte alguns conceitos, ela sempre tá trazendo ideias aqui pro podcast e pra mim foi bem especial gravar esse episódio com ela, principalmente porque a gente falava que um dia a gente ia lembrar daquele momento da gravação e a gente se imaginou em um cenário diferente, né? Gravando novos episódios em uma qualidade um pouco melhor, posso dizer assim, que em um estúdio, quem sabe. E eu sei que esse dia vai chegar. Pergunta 4. Quais foram os principais tópicos ou lições que você aprendeu ao longo desses episódios que tiveram um impacto significativo para você, em você pessoalmente? Eu nunca me achei uma pessoa simpática. Eu sou educado, isso eu tenho convicção. Mas eu nunca me achei uma pessoa simpática a ponto, sei lá, de receber, por exemplo, convidados ou de ficar falando aqui pro microfone. Eu tô de olho ali no relógio da gravação e já tá em quase 30 minutos. Provavelmente vai ter algum corte ou outro, mas já tá ali em 29 minutos. E eu aprendi que você tem que começar, cara, porque a gente inicia aí eu esperava muito pelo momento ideal. Eu esperava muito pelo equipamento, pelo melhor equipamento, eu tenho que ter a melhor câmera. E com o passar do tempo, eu realmente consegui uma câmera, eu realmente consegui um microfone e eu não começava. Então, assim, precisa dar o start, sabe? Então, ao longo desses episódios, eu acho que o impacto significativo foi mais a minha jornada de autoconhecimento. Eu acho que pode até parecer assim um pouco clichê, mas o impacto significativo foi esse autoconhecimento que eu tive de que eu posso, sim, entrevistar alguém, lógico que não é um Silvio Santos, né? Mas é possível eu fazer extrair um pouco das pessoas. E eu até conversei com a Laís depois que a gente gravou, que no início eu percebi que ela estava um pouco
travada, e eu também. E é engraçado que quando a gente vai começando a falar, a gente meio que esquece, né, que tá gravando, ou que isso vai ao ar, que vai ficar registrado. E eu acho importante isso que me trouxe essa lição de começar. Começa pelo menos com o que você tem aí agora. Não digo necessariamente um podcast, mas você pode fazer, pegando aí a história da Barbie, você pode fazer o que você quiser. Começa com o que você tem, e à medida que você vai conquistando, que vai dando certo as coisas, você vai melhorando, vai. é, não é implementando a palavra que eu queria usar. Enfim, você vai melhorando com o tempo, né? Ahn, esse foi um impacto significativo para mim, né? Perceber que eu posso sim fazer coisas que eu duvidava, mesmo não sendo aí. Eu brinco que eu tenho o carisma de um pinche, o carisma de um, de um peixe, mas é o que tá dando certo, e a gente vai melhorando com o tempo. 5. Se você pudesse escolher um convidado especial, vivo ou histórico, para um episódio futuro do podcast, quem seria e por quê? Qual seria o tópico desse episódio? Com certeza seria o Lewis Hamilton. Eu gosto de Fórmula 1, mas ao mesmo tempo eu tenho aí alguns poréns, né, em relação a esse esporte. Eu acho que não só deixando aqui a parte de militância em relação a ser um esporte elitizado, a ter apenas o Lewis hoje como um representante preto, eu, eu, eu busco olhar mais pela questão do meio ambiente, tá? Eu acho que é um esporte que ele consome muita borracha, principalmente ali dos pneus, tem a questão do combustível, e eu não sei se ele é um esporte hoje ecologicamente correto, né? Lógico que deve ter alguns programas que minimizam esse consumo, ou que podem fazer ter um impacto reverso, sei lá, apoiando algum programa de sustentabilidade, eles podem meio que equilibrar as contas. Mas o Lewis, para mim, eu tenho um carinho muito especial por ele. Eu acho que, mesmo já sendo podre de rico, eu não sinto que ele corra apenas. Ele já falou isso e eu quero acreditar nessa verdade. Eu não sinto que ele corre apenas para trazer mais dinheiro para a conta bancária dele. Ele tem aí uma luta de representatividade preta. Agora, eu entrei a militância. Então, ele tem aí um exemplo de representatividade preta que eu prezo muito. E ele comentava, né, nas entrevistas. Agora ele não está conseguindo muito subir aos pódios devido aí à carroça da Mercedes. Mas ele comentava que ele queria subir bastante, que ele queria trazer essa visibilidade das lutas que ele luta, né, para toda vez que ele subisse ao pódio. E eu acho isso muito válido para os dias de hoje, e sempre vai ser válido trazer essa diversidade para a pauta. Bom, aí o chat GPT aqui, deixa eu ver. Se pudesse escolher, seria vivo para o futuro do seu podcast. É isso. Quem seria e por quê? E aí, qual seria o tópico desse episódio? Eu acho que eu falaria com ele muito a respeito da influência que o Ayrton Senna teve na vida dele. A gente conversaria sobre a frase que ele traz, que é o Still I Rise, que é uma frase que eu considero muito importante também. Então, principalmente para a luta negra, a gente vai se manter de pé, a gente vai se levantar. Conversaria sobre como é para ele não precisar mais trabalhar e continuar trabalhando. Perguntaria para ele se ele realmente teve um lance com a Rihanna. E falaria, eu acho que, sobre o futuro dele na Fórmula 1, porque eu acho que é um esporte que dura relativamente pouco, né, para um piloto. Ele, vamos supor, acho que no máximo 20 anos de carreira de corrida no total, eu imagino, né?
até por causa da resistência física do corpo. Então, não sei quais são os projetos, eu ia tentar extrapolar aí dele, entender um pouco mais sobre o que ele tem de planos para o futuro. Bom, era isso. Peço perdão aí para quem estava acompanhando pelo vídeo, deu erro no meio do caminho, porque eu falei tanto de planejamento e não planejei, acabou a bateria do celular. Ele estava carregando no computador, mas eu acho que a bateria estava fraca, então não foi suficiente para aguentar a bateria dele transmitindo a imagem como... tanto transmitindo a imagem como para dar sequência aí na transmissão. Mas o áudio continua e graças a Deus que é um podcast, não é um videocast ainda. E mais uma vez, fica aí o agradecimento a você que acompanhou os 10 episódios. Se você ainda não ouviu todos, vai ouvir lá desde o do início. E deixem aí, eu quero que vocês testem essa ferramenta do planejamento, se desconectem um pouco das redes sociais. Eu tô tentando fazer, nem sempre eu tenho sucesso, mas eu já falei pra vocês que eu tô passando pano pra mim ultimamente. Então, não consegui fazer, não vou me martirizar, amanhã é um novo dia, eu começo de novo, tá bom? Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus e tchau, tchau.